bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça conosco. Estamos aqui mais um domingo para mais uma maratona de aprendizado da Palavra de Deus, a nossa escola bíblica dominical. Vamos lá. Bondoso Deus, muito obrigado por esse domingo, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos confere e poder estar aqui logo no primeiro dia da semana, no auxílio da tua casa, para estudarmos a tua palavra. Estamos orando por essas pessoas que têm vindo todos os domingos para buscar aperfeiçoamento, para buscar conhecimento da tua palavra. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe grandemente. Como a gente faz todo domingo, apresentamos essa caixa. Na realidade, são os nomes que estão aqui, que nós temos orado para que eles se convertam. Temos sempre pedido que o Senhor use os teus servos que estão mais próximos para que levem a eles uma mensagem através do testemunho de vida. Que, através desse impacto, desse testemunho, teu Santo Espírito trabalha nas mentes e corações, para que essas pessoas sejam salvas e venham congregar em alguma igreja para ti. Então, nós mais uma vez pedimos pela aula de hoje, seja uma aula maravilhosa, bastante aprendizado. Pedimos também pelo culto da noite, que seja marcado pela tua presença. Tudo isso nós pedimos e deixamos aqui o nosso agradecimento por tudo que tem feito, em nome de Jesus. Amém. Então, dando continuidade ao nosso estudo da Palavra de Deus, estamos estudando aqui na nossa igreja, Escola Bíblica Dominical, a carta aos Hebreus. Temos a nossa apostila, né? Você que está nos assistindo, se tiver interesse em adquirir a apostila, você não vai contato conosco. Nós estamos no capítulo 11, que é um dos capítulos mais bonitos da Bíblia, que é chamado a Galeria dos Heróis da Fé, a Galeria da Honra da Fé, a Galeria dos Homens de Deus. E nesse capítulo 11, nós temos aqui três divisões, né? O autor vai falar sobre fé. Primeiro, ele dá uma definição sobre fé nos três primeiros versículos. Depois, ele vai mostrar a fé exemplificada em homens que foram peregrinos, foram guerreiros da fé, são os heróis da fé. Ele faz isso do versículo 4 até o versículo 31. E do versículo 32 ao versículo 40, ele vai falar sobre as proezas da fé. Também homens que fizeram grandes coisas através da fé. Venceram e foram libertos das provações ou foram libertos pela provação. Mas muitos deles, como a gente leu, morreram, foram torturados, foram perseguidos. Mas Hebreus 11, 38, eu falo para os versículos mais bonitos, que fala que esses homens eram homens dos quais o mundo não era antigo. Então, esse é o panorama do capítulo 11 de Hebreus. Nós começamos falando sobre os exemplos da fé, na página 60. Mostramos, na realidade, começou na 59, né? Mostramos aí os exemplos da fé na vida dos patriarcas, versículo 4 a 22. Mostramos também exemplos de fé no período do êxodo, da saída do Egito até a conquista da terra prometida, o êxodo com Moisés e a conquista da terra prometida com Josué. Isso no versículo 23 a 31. E a semana passada falamos sobre as proezas da fé, do versículo 32 até o 40. Das proezas da fé nós vimos homens que Deus agiu na vida deles e eles tiveram livramento da perseguição. E vimos outros que tiveram livramento pela perseguição. Veja a diferença. Uns foram livres de passar a perseguição e outros foram livres pela perseguição. Mas todos eles, a Bíblia fala que são chamados de heróis da fé, são homens dos quais o mundo não é digno. Hoje a gente retorna para o versículo 1, versículo 3, vamos agora dar a explicação da fé. Uma definição da fé, você tem a apostila pela página 61, a explicação da fé, certo? Antes, porém, nós vamos ler o versículo 1 ao versículo 3 de Hebreus 11. A minha versão da Bíblia é a Nova Versão Internacional, NVI. Hebreus 11, do 1 ao 3. Diz o seguinte:
Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Aqui na minha versão, né, vai mostrar que a fé é. E ela coloca dois adjetivos, né, sobre a fé. Na realidade, dois substantivos para explicar a fé. Certeza e prova. Na Bíblia de vocês, acho que é o quê? Como é que está na sua Bíblia, Adelson? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Fatos que não se veem, né? Como é que está na sua Bíblia, Márcia Cristina? Ora, a fé é o fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Fundamento e prova. Como é que está na sua Bíblia, irmão Mário? Está igual de novo? Bia, como é que está aí? Fabiana e Emily, né, Fabiana? A fé mostra a realidade daquilo que esperamos, ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. Ó, realidade e convicção. Então veja, essas duas palavras que o autor usa para descrever fé. Realidade e convicção, né? Ou certeza e prova, ou fundamento e prova. Então, aqui voltando aqui à minha leitura, esse 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Vou repetir o versículo 3, né? Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Certo? Agora vamos para o versículo 6, que ele diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que buscam. Esse versículo 6 é interessante, porque vai dizer uma coisa: sem fé a gente não consegue agradar a Deus. Nem outro meio de agradar a Deus se não tivermos fé, não tivermos confiança, crédito nele. Né? E ainda diz: ó, é necessário, é preciso que aquele que se aproxima de Deus precisa primeiro crer que ele existe. Então, ateu não tem fé, não crê que Deus existe. Então, se a gente quer se aproximar de Deus, primeiro precisa crer que ele existe. E depois, que recompensa aqueles que buscam. Aqui não está dizendo que Deus recompensa a todos. Está dizendo que Deus recompensa aqueles que buscam. Então, a fé nos leva a nos aproximar de Deus e ser recompensado por Deus. Certo? Nós vamos aqui na nossa apostila, no versículo, na página 61, vai falar sobre explicação da fé. A fim de examinar esse grande capítulo, com exceção dos 3 primeiros versículos, a gente fez isso nas 2 semanas passadas. Né? Examinamos todo o capítulo 11, com exceção dos 3 primeiros versículos. Voltemos para eles e os consideremos à luz do que já estudamos. Então vamos voltar para os 3 primeiros versículos, que vai falar sobre a definição de fé. E vamos ter essa definição à luz do que estudamos. Os exemplos de fé e as proezas de fé. Certo? Estudaremos a definição de fé. Fé é obedecer às promessas de Deus. Olha aí, gente. Fé é você obedecer às promessas. Se você não obedece a Deus, você não obedece às promessas dele, esquece, você não tem fé. Né? Obedecer aqui traz a ideia de agir de acordo. Quando Deus faz uma promessa, revelando-nos o que deseja que façamos e agimos de acordo com essa revelação, isso é fé. 3 são as palavras-chave nessa definição: fé, promessas e obediência. Um exemplo disso é Abraão. Deus falou: Abraão, olha, eu quero te abençoar, vou fazer de você uma bênção, mas eu quero que você saia da sua casa, da sua parentela, da onde você está, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Certo? Então Deus
Deus fez essa promessa para Abraão e esse pedido. E Abraão, ok, obedeceu. Se ele tivesse falado, eu sei que o senhor é capaz de fazer isso. Mas se ficasse lá, era sinal de que ele não tinha depositado sua fé em Deus. Porque fé requer de nós obediência. Ele obedeceu e foi recompensado por isso. As promessas de Deus se cumpriram na vida dele. E ele sai assim, sem saber para onde ir. Mas ele sabe, não diz a palavra que fiel é aquele que me chamou. Deus mandou ir, eu vou. Ele vai providenciar o lugar, vai abrir as portas, vai me direcionar e vai cumprir o que prometeu. E foi exatamente isso que aconteceu na vida de Abraão. Ele não questionou Deus, simplesmente obedece e vai. E aí continua, né? Fé. Podemos parafrasear assim a declaração inicial. Então, o texto, ora, né? A fé, a certeza das coisas que você vê. Vamos trazer para a nossa linguagem. Parafrasear, a gente trazer para a nossa realidade, né? Então, seria isso. Ora, fé é estar seguros daquilo que esperamos e certo daquilo que não vemos. Presta atenção nessa definição dupla. Fé é estar seguro daquilo que esperamos e certo daquilo que não vemos. Essas essa definição dupla, tem o sentido que a gente vai analisar aqui. Aquilo que esperamos é futuro, não aconteceu ainda. E aquilo que não vemos é invisível. Então, a fé leva-nos a enxergar o invisível e a esperar o futuro, aquilo que ainda não aconteceu. Continua. Assim, de imediato, compreendemos que a fé pode ser demonstrada somente em duas áreas: no futuro e no invisível. O presente e no visível, a gente não precisa ter fé aqui, né? Certo? Eu podia estar em casa assim e falar assim: eu tenho fé que hoje vai estar esse grupo de pessoas aqui dentro. Eu não estou vendo, estava prevendo. Né? Agora eu estou aqui dizendo: eu tenho fé que esse grupo de pessoas está aqui. Eu já estou vendo, não preciso ter fé. Já estou aqui. Né? Viu a diferença? Né? E é isso que o autor está querendo mostrar para a gente. O escritor declara que a fé é a garantia, é a prova do que é futuro e invisível. Deduzimos daí que somente depois de agir por fé, fazendo aquilo que Deus deseja, é que sabemos que ela funciona. Então a fé só funciona quando a gente faz aquilo que Deus deseja. Aí sim, funciona. Aí tem gente, deixa eu terminar aqui. A experiência da fé é a própria prova da fé. Tem gente que usa esse termo fé de uma maneira totalmente displicente, né? E incoerente. Eu lembro de umas pessoas que viviam na pendura, né? Uma igreja grande congregada. E aí quando tinha aqueles retiros, a gente tinha que pagar, né? Pagando um pouco alto, né? Valia a pena. Mas eu já não tinha tantas condições assim de pagar. E eu via pessoas assim que, misericórdia, viviam na pendura, sempre pedindo cesta básica. E queria para todo retiro. Chegar, eu vou pela fé. Vou pela fé. Aí vou pagar as pessoas, vou ficar devendo, não. Isso não é fé, gente. Não tem nada a ver isso. Deus não prometeu para ele: olha, se Deus falasse assim, eu estou prometendo, você está sem dinheiro, mas você vai. É outra coisa. Né? Deus me prometeu, na fé que Deus me prometeu, eu vou. Deus não tinha prometido nada para ele. Então tem gente que falando isso, né? Isso não é fé. Certo? Continuando aqui. Vamos pensar sobre promessas, que nós falamos sobre fé, promessas e obediência. Então vimos fé, agora vamos sobre promessas. Fé sem as promessas de Deus não é fé. É fé de modo algum. A fé só pode
ser baseado naquilo que Deus prometeu. Se Ele não prometeu, esquece. Tá? Então, voltando. Fé sem as promessas de Deus não é fé. De modo algum. Não passa de mera presunção. As promessas de Deus são essenciais ao caminhar da fé. Então, fé é você acreditar, confiar naquilo que Deus prometeu para você. Ou na palavra dele, ou de uma forma particular para você. A diferença entre os israelitas e os egípcios exemplifica este ponto com clareza. Olha lá. Pela fé, versículo 29. Os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Tentando os egípcios foram tragados de todo. Viu a diferença? Olha, Deus falou para Moisés, olha, toca no mar com o teu cajado. E as águas vão se abrir e o povo de Israel vai passar. Olha, para Moisés tocar, as águas do Mar Vermelho vão se abrir. Quem quer passar? O povo de Israel. Moisés foi lá, tocou, o mar se abriu. E lá. E o povo de Israel está passando. Aí o povo do Egito, quando vocês estão passando, nós também vamos passar. Ou em outras palavras, vamos pegar carona na frente disso. A situação é a mesma, o mar estava aberto. Um grupo de pessoas, o povo de Israel está passando. E eles começam a passar também. Agora, vocês sabem o final, né? Quando o povo de Israel, o último israelita, acabou de atravessar o mar, o que aconteceu? E os que estavam lá, os egípcios, morreram todos afogados. Por quê? A promessa de Deus não foi para o povo do Egito. A promessa de Deus foi para Israel. Então Israel creu naquela promessa. Mas se Deus não tivesse prometido para eles, ia ser a mesma coisa. Se Deus tivesse falado só para Moisés, Moisés, toca, eu vou abrir o mar e você vai passar. Você. Moisés ia passar, o povo ia. A partir do momento que Moisés acabasse de atravessar, ele fechar as águas, o povo de Israel ia morrer. Mas a promessa foi para Moisés e o povo de Israel. Eles atravessaram. A promessa não foi para o povo de Egito. Morrer. Deu para entender? Então, o povo de Israel creu numa promessa que Deus tinha feito para ele. Aconteceu um milagre e eles usufruíram. O milagre estava lá. Qual era o milagre? O Mar Vermelho se abriu. O povo do Egito viu o milagre? Sim ou não? Sim, viu. Mas usufruiu do milagre? Não. Porque o milagre, embora eles viram, não era para eles, o milagre era para o povo de Israel. O povo de Israel passou no Mar Vermelho, né? Em terra seca, sem segurança. Porque a promessa não era para o povo de Israel. Então entenda que fé baseado na promessa que Deus faz. A promessa não foi para o povo de Egito, mas não foi para o povo de Israel. Tá? O Mar Vermelho estava aberto para ambos. Ambos podiam atravessá-lo por fé. Os israelitas tinham uma promessa de Deus e atravessaram em segurança. Os egípcios não a tinham. Tentaram atravessar com presunção e morreram afogados. Olha a diferença, né? Vamos ao nosso momento de oferta, momento de distribuição de balinhas para vocês aí, para que a nossa aula é a aula mais doce que tem. Continua gravando, né? Está gravando. Só ir na página. Então vimos fé, vimos promessa, vemos agora obediência. Vamos agradecer por esse momento de oferta, para que você deixe agradecer por esse momento de oferta.
fiel, os dízimos, ofertas, e nós estamos sempre pedindo que a tua bênção seja sendo derramada na vida de cada um deles. Então, vimos fé, promessas e agora obediência. Essas três coisas trabalham juntos na concretização da fé. Obediência. A promessa sem obediência também não é fé, é incredulidade. Então, olha lá, mais uma vez. Olha. Deus prometeu que o povo iria atravessar o Mar Vermelho, que o Mar Vermelho ia se abrir e atravessar ali em pé sem se molhar. Essa era a promessa. Eles tiveram fé. Ah, Deus vai abrir o Mar Vermelho. Agora, se eles não tivessem atravessado, é sinal que eles não tinham fé, não tinham acreditado nisso. Aí eles vão obedecem, atravessam. E o milagre acontece. Então, fé precisa ter, né? A promessa de Deus e a nossa obediência. Se a gente tem a promessa de Deus e obedece, a fé se concretiza. Fora isso, a incredulidade e a presunção. A fé é sempre ativa. Ela é um exercício da vontade. Então, por isso que a fé é passiva, né? Ela espera acontecer. Você tem que agir de acordo com o que Deus pediu, com o que Deus orientou. E a gente vai ver aqui. Note alguns dos verbos de ação nesse capítulo. Versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu. Versículo 7. Pela fé, Noé aparelhou. Pela fé, Abraão obedeceu e partiu. Pela fé, José deu ordens. Pela fé, Moisés recusou. Então, veja os verbos. Todos eles foram verbos que mostram praticidade, atividade, ação. E muito mais do que isso, obediência. Veja lá. Pela fé, Abel ofereceu. Ele obedeceu. Ela oferece um sacrifício a Deus. Pela fé, Noé aparelhou. O que ele aparelhou? Ah, lembra que nós falamos? Deus falou, eu vou destruir isso aqui com chuva. Chuva nunca choveu. Certo? Mas eu vou destruir. Futuro invisível. Preparar. E Noé vai e faz exatamente o que Deus pediu. Creu, obedeceu. Mesmo sendo chamado de louco. Chover, nunca choveu. Para que esse negócio grande? Esse camarada está louco, né? Obedeceu, que aconteceu exatamente aquilo que Deus prometeu. E ele e a família foi salva porque obedeceu a Deus. Viu lá? Ó. Ele acreditou, construiu a arca. Veio o dilúvio. O dilúvio é para todo mundo, certo? Mas somente Noé e a sua família foram salvos. Por quê? Porque obedeceram, acreditaram, fizeram o que Deus pediu. Fizeram o que são. Pela fé, Abraão obedeceu e partiu. Abraão. A gente vê a vida de Abraão não só nisso, né? A gente pensa que a obediência de Abraão, quando Deus chama ele no capítulo 12, né? Depois Deus faz promessa para ele no capítulo 17. Ó, Deus fala, sai da tua terra. Sai daí. Ele estava num lugar, gente, confortável, né? Um lugar de comércio, uma vida próxima. Só que era um âmbito de idolatria. Deus fala, não quero você, não quero te abençoar, mas eu quero te tirar desse lugar. Vai para o lugar, salário da tua família. Eu falei, isso, vai da minha família, da minha casa, meu conforto. E para onde eu não conheço, mas ele obedeceu a Deus. Foi. Deus abençoou. Mais à frente, Deus faz uma promessa para ele, que seria uma grande nação, que essa grande nação viria através do filho que daria para ele. 90 anos de idade, já velhinho, sábio, já idosa, já estava na pausa, era estéril, mas ele acreditou em Deus. Deus deu filho para ele. E aí, mais à frente, Deus fala, não, sabe aquele filho que eu te dei? Eu quero ele de volta. Vai lá e oferece esse sacrifício. Abraão vai falar, poxa Deus, está de brincadeira, né? Se eu mando eu sair da minha casa, do lugar que eu não conheço, ele
Você fala que vai me dar um filho, eu estava, né, ali acomodado, sabendo que eu não ia poder ter filho, eu já na idade, minha esposa não espera. O senhor fala, vem o filho, agora o senhor vem, ó. Foi assim que a avó fez. Confiou em Deus. E deu uma festa, e Deus fala, não faça isso. Eu sei que tu lembras. Aí, coisa maravilhosa. A Carol sempre obedeceu a que Deus tinha falado. E ali, um dos grandes heróis da fé. Depois nós temos José. José lá no Egito. José deu ordens. Como é que foi? Que ordens que José deu? A gente lembra lá, capítulo 41, capítulo 40. Veja a vida de José. Deus dá sonhos proféticos para ele. E assim, tudo conspira contra. Os irmãos começam a odiar, os irmãos tentam matar, depois jogam numa cova, deixam lá, vendem ele como mercadoria barata. Ele vai lá para o Egito para ser escravo. Porque está revoltado da vida, mas faz o melhor. Aí o Potifar agora fala assim, esse cara é diferente. Eu vou promover ele. Eu vou aumentar no rolo. Ele ser escravo maior, ele está numa posição legal. Aí a esposa do Potifar fica deliciosa, né? Ele fica lá tentando José, mas eu não consolo, mas é isso, né? Essa coisa que eu quero. E José fala, vou pecar contra o meu senhor e contra o meu Deus. José se recusa a pecar. A mulher apronta aquela coisa toda para a armadilha, e José pensou, não entendo o que vai para onde? Cadê? Quanto mais o resto, mais a sua moça aparece. Né? Está sendo fiel, o que quer? Deus permite. Mas ela não podia estar revoltada. Eu sou carcereiro. Esse camarada ele não podia estar aqui. Isso é parecido. Isso não é chave da cadeia. Se fosse um bandido, eu já tinha soltado o José. Até que chega o dia do José. Ele sai da cadeia para ser primeiro-ministro de Israel, para ser a segunda pessoa mais importante do Egito. E ali, quando falaram que aqueles sonhos eram lá interpreta, e ele fala assim, você é o cara. A partir de hoje, você é a segunda pessoa governadora do Egito. E aí o que aconteceu? Na ordem. Todo mundo, vamos separar aqui a quinta parte de tudo que se produz no Egito, né? Vai governar, para os anos de escassez a gente. Aí quando chega o ano de escassez, José dá ordem. Começa a distribuir as coisas. Existe bem na fé. Deus tinha considerado no coração. Que obedeceu. E depois nós temos Moisés mais à frente, que pela fé recusou ser tratado como filho do faraó, ter todas aquelas bênçãos e ver o povo dele sendo tratado. Deus queria usar. Se eu estou aqui é porque Deus tinha um propósito. Mas nós queremos ouvir recusa todas aquelas regalias para ser usado por Deus para libertar o povo de Israel. Isso é obediência. Certo, gente? Concluindo, meditemos uma passagem na qual vemos o foguete de 4 estágios da fé. Hebreus 11:13. Todos esses morreram na fé. Esses sim, todos. Morreram na fé. Sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo, abraçando, confessando. Veja esses 4 estágios. Vendo, crendo, abraçando, confessando. Confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ou seja, nós estamos aqui de passagem. Nós somos lá do céu, temos uma pátria melhor. E é isso que nós temos que lembrar. Né? Isso aqui, ó, nós estamos de passagem. Deus tem algo melhor para nós. Aí continua. Né? A fé termina em proclamar as boas novas a todos. Viram, creram, abraçaram, confessaram. Mas agora, versículo 16. As
aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Deus não se envergonha deles, dizendo que são dignos. Veja que coisa bonita. O versículo 38 fala, homens dos quais o mundo não é digno. E aqui fala que são homens dos quais Deus não se envergonha de falar, são meus filhos, eu sou pai deles. A fé nos leva a ter o carinho de Deus, ter a consideração de Deus. E lembrar que o mundo não é digno de nós, certo? Não, mas agora aspira uma pátria superior, isso é celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou na cidade. Hebreus 11:16. Esta é uma das mais notáveis declarações da Bíblia. Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus. Isto é verdade com relação aos que andam pela fé. E com isso nós terminamos o capítulo 11 de Hebreus, né? A gente dividiu em 3 partes, os 3 primeiros versículos, explicação do que é fé. Depois nós temos exemplos de fé, os patriarcas, depois do êxodo até a Cristo, e depois as proezas da fé. Certo? Então, Hebreus é considerado, né, capítulo 11, né, capítulo da fé, ou a galeria dos heróis da fé, a galeria de honra dos heróis da fé. A semana que vem vamos para o capítulo 12, na página 63, vocês têm aqui esse gráfico bonito, né? É para vocês entenderem. O capítulo 12 está num capítulo muito interessante, que vai falar como é que a gente vai vencer os embaraços da fé. Eu chamo o capítulo 12 de a maratona da fé, uma prova de obstáculos, que a gente vai saltando todos os obstáculos. Vocês estão vendo que aí embaixo tem o cavalo que está correndo, né? Saltando esses obstáculos, saltando pesos, ignorância, amargura, medo, desobediência. Então, no capítulo 12, aqui nós vamos dividir em 5 partes. O versículo 1 e 2, a carreira do cristão. Os versículos 3 a 11, o motivo da disciplina. O versículo 12 a 17, a reação dos disciplinados. O versículo 18 a 24, a relação da graça. E o versículo 25 a 29, consideração pela palavra. Então, semana que vem a gente vai estudar o capítulo 12. Minha orientação é que você pegue esse gráfico aqui e leia o capítulo 12, seguindo essas condições, está certo? A gente vai agora, assim que acabar, levar a ceia para a irmã Maria do Rosário. Lembrando que à noite, às 18 horas, nós temos o nosso grande culto de louvor e adoração a nós. Está certo? 18 horas estejam aqui. Oremos. Pai bondoso, muito obrigado por esse período de realizado da tua palavra. Nós acabamos de concluir essa lição desse novo capítulo 11 de Deus. Somos gratos por isso. Ajuda-nos a colocar em prática tudo aquilo que temos aprendido. E como a gente sempre termina essa parte do culto, nós pedimos que os teus anjos nos acompanhem até os nossos lares, nos protegendo de tudo perigo, de todo mal, nos dê um dia abençoado, nos traga de volta para a culto abençoada, marcada pela tua presença. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Ebenezer, a igreja se importa.